boa tarde, bem-vindos ao Intervalo Literário para mais uma live, onde a gente vai fazer um breve comentário, né, sobre alguma coisa que eu tô lendo ou que eu li. E hoje nós vamos falar, né, sobre batismo, né? Então, como é que Santo Ambrósio explica na sua catequese o que é o batismo, né? E quais são os pontos que eu apontei como mais interessantes, mais importantes, para a gente se lembrar a respeito do batismo. Então, compartilha essa live, já deixa o seu joinha se você estiver no YouTube, né? Se inscreve também no canal. Se você está no Instagram e não conhece o canal do Intervalo Literário no YouTube, vai lá e procura pela gente, que ajuda bastante quando você se inscreve, tá? Bem-vindos todos. Aqui deu uma chuvinha aqui em Itaperuna, tá realmente muito agradável o clima, né? Tava precisando dessa chuva. Nos outros vídeos que eu coloquei aqui, tem 2 já, vocês me pediram para falar do que eu tô lendo, né? O que eu ando lendo, também para falar sobre a minha biblioteca católica, e também pediram para eu falar sobre o quê? Agora eu esqueci. Tem um outro assunto que me pediram. Mas eu trouxe aqui para vocês, ó. Eu estou lendo A Controvérsia Católica de São Francisco de Sales. Tá chovendo em Paraty também? Olha que beleza, né? Dá aquela amenizada naquela queimada maluca, entendeu? Dona de casa odeia queimada. Simplesmente suja toda a nossa casa. Não importa o quanto a gente limpe. Mas eu tô lendo aqui, ó, A Controvérsia Católica de São Francisco de Sales, que é um livro que eu namoro desde que eu me converti à Igreja Católica. Por quê? Porque São Francisco de Sales era bispo em Genebra, então ele lutou ali, né, bem corpo a corpo com as doutrinas calvinistas, que é de onde eu venho, né? Eu venho da Igreja Presbiteriana, então eu queria entender quais eram ali os combates. E é impressionante porque é feito em discursos, pequenos panfletos que São Francisco ia deixando nas portas das pessoas, né, para poder ali combater. Então ele está falando com muito recente na reforma, então ele já vai, olha, vocês largaram a Santa Igreja e estão aí seguindo novos pastores. E aí ele vai falar, então, a primeira coisa que ele vai falar aqui é sobre a legitimidade da missão da reforma, né? Quem era Lutero, quem é Calvino, para poder pregar. Quem foi que comissionou esse pessoal para pregar, né? Se só existe a Santa Igreja. Ele usa uma lógica muito interessante que eu já marquei aqui. Talvez seja, né? Eu faço uma live sobre esse livro assim em forma de diário, né? Eu venho aqui e falo com vocês o que eu li naquele dia, porque é realmente muita anotação, muita coisa interessante nesse livro de São Francisco de Sales. Não é um livro... Eu acho assim, eu gostei do preço dele, mas você pode achar um pouco puxado por conta... Mas ele é grande, sabe? Quando eu comprei, falei, meu Deus, que livro caro. Mas é porque ele é realmente um livro muito importante. E eu queria comprar todos os livros dessa época da reforma, para a gente poder entender como que foi o combate ali. Então, edições Cristo e Livros. E ali o preço, assim, eu acho um pouco puxadinho. Então, vamos continuar. Outra coisa que eu achei interessante também é que eu falei do credo apostólico e tem gente que não conhece o credo apostólico, né? Tem gente que não sabe o que é o credo apostólico, porque não aprendeu, simplesmente, né? Tem pessoas aqui no meu canal que são protestantes que não sabem o que é o credo apostólico. E aí eu falei, poxa, eu vou levar de novo mais um pedacinho ali do credo pra gente poder falar. E, ó, tá chovendo. Ai, que delícia, gente. E aí, olha só. Esse livro aqui é outro livro super importante, que é A Fé Explicada, do Léo J. Trece. E esse livro, ele é um livro muito, muito importante mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte: o Credo dos Apóstolos é uma oração antiquíssima e ninguém sabe exatamente quando se enunciou com as palavras atuais. Data dos primeiros dias dos começos do cristianismo. O mais provável é que os apóstolos, depois de Pentecostes e antes de começarem as suas viagens missionárias por todo o mundo, tenham formulado uma espécie de sumário das verdades essenciais que Cristo lhes havia confiado. Com ele, todos ficavam com a certeza de abrangerem essas verdades essenciais nas suas pregações, e serviria também como uma declaração de fé para os possíveis conversos, antes de se incorporarem ao corpo místico de Cristo pelo batismo.
Assim poderíamos estar bem certos de que quando entoamos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, recitamos a mesma profissão de fé que os primeiros convertidos ao cristianismo, Cornélio e Apolo, Áquila, Priscila e outros, tão orgulhosamente recitaram e com tanta alegria selaram com o seu sangue. E aí, né, Thaisa, esse livro é realmente um livro muito importante, ele salva a gente em vários momentos. Quando você tem qualquer dúvida, você vem aqui e ele tá falando de uma forma sempre brilhante, sempre, é impressionante. E ele não... Aquele livro A Fé da Igreja, do Roy Marin, também é muito bom. Ele é verdinho, igual esse aqui. E tem uma série de vídeos no canal, tá bom? Sobre a fé da igreja. Tem pessoas que me pedem para continuar aquela série de vídeos. Mas lá, a série é sobre os sacramentos. Talvez, né, se eu tivesse com um pouco mais de tempo, se eu fosse um pouco mais caprichosa, eu pegaria aquele livro e faria uma junção dele com a Fé Explicada, com o Ambrósio de Milão e com o Catecismo. Assim é o projeto, né? Só que não dá tempo, gente. Então eu vou falar a partir do que eu tô lendo aqui, tá bom? E aí eu peguei o Catecismo também. E aí no Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte... Cadê? Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. E aí ele diz, assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, mas para que, né, o credo apostólico se a gente tem a Bíblia? Poxa, né, uma forma resumida, então, e muito bonita, aliás. Então, no catecismo, você vai ver todo o credo apostólico explicado. É uma das partes do catecismo, né? Que é o credo apostólico, que é a fé crida, a fé proclamada. Então tá, aí vocês viram ali que o credo apostólico é ensinado para quem vai se batizar. É exatamente o que acontece em Santo Ambrósio, né? Porque ele está aqui falou do credo apostólico e agora ele está ensinando sobre o batismo. E aí ele vai falar do rito batismal e dos sacramentos. Antes de falar do batismo, eu acho importante a gente entender o que é o sacramento, né? Eu vou falar do que eu entendo, não trouxe aqui, nem posso trazer no próximo, né? Realmente, o credo antecede a Bíblia, o credo é mais antigo do que a Bíblia, né? A gente perde a linha do tempo. Realmente, o credo apostólico, ele é tão antigo, né? Que ele vem antes ali, né? Do próprio Evangelho, das cartas de Paulo. A gente tem que ter isso em mente, né? Antes daquela Bíblia, né? Não das cartas em si. Estou dizendo que a Bíblia fechadinha, né? O Novo Testamento, bonitinho, é depois do credo apostólico, né? Já era uma coisa que estava ali na tradição da igreja. E aí os sacramentos, eu vou fazer um vídeo só sobre o que é o sacramento. Eu tenho só que pegar as referências direitinho, separar aqui e ler. Mas eu vou falar para vocês, o sacramento, ele é um acesso, né? Eu tô falando, se eu errar em alguma coisa, vocês que sabem mais do que eu, coloquem aqui no comentário que eu errei, tá? Mas é um acesso atemporal à pessoa de Cristo. Por quê? Hoje, nós podemos olhar com um tipo de saudosismo para as histórias do Evangelho, né? Você vê ali Jesus, João Batista que batiza, né? Jesus que prega, Jesus que cura, Jesus que perdoa os pecados. Você pode ver ali Jesus agindo no mundo e você fala, poxa vida, né? Eu queria estar lá, eu queria ver Jesus fazendo todas essas coisas, eu queria fazer parte daquela multidão que recebia o pão, eu queria estar na última ceia, eu queria estar no Calvário para poder chorar junto com João e junto com Maria. Eu queria consolar Jesus no Horto das Oliveiras. Eu queria estar ali, né? Então, esse saudosismo, ele é uma coisa que nós católicos
resolvemos muito facilmente, né? Então vamos lá. Quando Jesus vai embora, ele comissiona os seus discípulos, né? Os apóstolos, eles recebem a missão de continuarem a obra de Cristo na terra. Jesus traz o reino de Deus, ele traz o milagre, ele traz comunhão, ele traz o mundo espiritual para aquelas pessoas. Então, a Thaisa, né, dá uma saudade, né, eu também, quando eu era protestante, eu tinha essa ideia da saudade de um tempo que eu não vivia, né, e como que a igreja primitiva era muito mais feliz porque tinha os apóstolos. Só que olha só, os apóstolos estão ali, eles recebem de Jesus, antes que ele suba para os céus, a missão de perdoar os pecados. Jesus fala, vocês vão perdoar os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. E ele fala também, façam isso aqui em memória de mim, partam o pão, né, consagrem o vinho, tanto que Paulo fala, né, o pão, o cálice sobre o qual damos graças não é comunhão com o próprio sangue de Jesus, né? O pão ao qual damos graças não é o corpo de Jesus. Então, a ceia, ela devia ser repetida, né? Para que se comungasse do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E aí você tem os apóstolos pregando, você tem os apóstolos impondo as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo, você tem os apóstolos ordenando diáconos e presbíteros. E aí você fala, aquela igreja era uma igreja feliz, porque eles tinham diretamente dos apóstolos todos aqueles milagres que Jesus deixava. Então você tem lenço e sombras fazendo milagres, né? Então, essa é a importância da sucessão apostólica. Essa é a importância do que São Francisco de Sales vai falar. Porque nós temos, pela sucessão apostólica, acesso atemporal a todas essas coisas, né? O perdão que os apóstolos davam em nome de Jesus continua sendo dado pelos que são ordenados, né? Pelos padres, pelos bispos. Então, quando o seu padre, né, te absolve no confessionário, quando o padre dá a Santa Comunhão, quando acontece a Santa Missa, tudo isso, né, está realmente acontecendo por causa da sucessão apostólica. Então, o sacramento nos traz Jesus no tempo, entendeu? Então, nós estamos no batismo, quando nós levamos o bebê para batizar, quando nós somos batizados, né, depois na vida adulta, quando existe, né, essa realidade, nós realmente estamos sendo batizados por uma pessoa que vem da sucessão apostólica. E isso é importante para a gente falar de batismo, né? Tanto que Santo Ambrósio vai falar aqui sobre exorcismo da água, né? Consagração da água. E tudo isso não é feito por qualquer pessoa. Nós devemos ter em mente isso, de que essas coisas estão sendo feitas não por pessoas comuns, mas por aqueles que foram ordenados, tá? Então, o sacramento é esse acesso atemporal a toda a realidade do reino de Deus que foi autorizada pelo próprio Jesus Cristo. Então, a igreja não é uma democracia. A igreja, ela não é feita por teatros, né, meramente repetidos de qualquer forma. Não é qualquer pessoa que tem a missão de batizar, de pregar ou de consagrar, né, a Santa Eucaristia. Então, nós devemos ter cuidado quando a gente despreza os nossos sacerdotes, quando nós não rezamos pelos nossos sacerdotes. Então, vamos colocar isso também nas nossas orações, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre a parte do batismo. Eu fiz várias anotações e uma das coisas que ele fala logo no início é de que essas pessoas já foram batizadas, né? Então elas receberam o sacramento e agora ele está continuando uma catequese, tem um tom de continuação, e ele vai dizer que a fé vem antes da explicação. Olha só, trato da explicação dos sacramentos que recebestes. Não teria sido oportuno dá-la antes, pois para o homem cristão a fé vem em primeiro lugar. Então também não tem problema. Eu já sou batizado, para que eu vou discutir por que eu fui batizado, como é que eu fui batizado? Não, a gente precisa entender o que aconteceu com a gente, mas a fé nos dá o acesso também aos sacramentos sem a gente entender, porque nós devemos crer e depois entender,
né? Pode acontecer de você entender antes de crer, não tem problema, mas nós devemos obediência a tudo que nos ensina a Santa Igreja Católica, certo? O ato do batismo é o mesmo de hoje. Ele vai começar a explicar como que foi feito o batismo. Então ele diz assim: vocês entraram, vocês viram a fonte, vocês viram o sacerdote, né? Então aconteceu a oração e vocês foram batizados. O que que é tudo isso, né? E quando ele descreve aqui, gente, é o mesmo até hoje, tá? Impressionante como nós realmente participamos, né, da Santa Igreja, e você vai vendo como que as coisas não mudaram. Você é da Igreja dos Apóstolos mesmo, você não tá aí perdido, né? Aí ele vai dizer que Jesus Cristo, né, quando Santo Ambrósio é muito figurativo, tá? Ele vai dizer assim: Jesus curou os ouvidos, curou a boca das pessoas, para as pessoas ouvirem, para as pessoas... fala da diferença do batismo de Santo Ambrósio para os outros batismos. Como assim, Priscila? Me fala aí você. E eu falo, peraí, porque às vezes eu não pesco, gente. Leitura de patrística é assim, tem gente que pesca, tem gente que não pesca. Eu não pesco, a Priscila pesca tudo, tá? Quem fala de patrística é ela, eu tô aqui só de bobice, tá? Deixa eu ler pra vocês. O que fizemos sábado? Olha que bonito. A abertura. Esses mistérios da abertura foram celebrados quando o sacerdote tocou os teus ouvidos e as tuas narinas, para você ouvir o evangelho e para que você perceba o bom odor do evangelho e tudo mais. Aí ele vai falar que Jesus tocava a boca para pregação também. Ah, poxa vida, Priscila. E aí tem uma diferença aqui que ele fala o seguinte: Jesus tocava na boca, mas o sacerdote não toca na boca, toca na narina. Por que isso? É uma coisa que eu não entendi direito por que ele fala isso, sabe? Mas eu acho que é porque ele falou que a questão das mulheres, aqui falando lá se tratava de um homem, aqui as mulheres são batizadas e a pureza do servo não é a mesma que do mestre, ou seja, o padre tocar a boca da mulher seria uma coisa assim meio delicada de se fazer. E Jesus era puro, ele poderia tocar a boca de homem, boca de mulher, que não faria diferença, mas o sacerdote não toca a boca das mulheres, pelo que me parece, tá bom? Tá, porque as narinas? Para que recebas o bom odor da piedade eterna, como diz lá, né, em 2 Coríntios 2,15. Como disse o santo apóstolo, que haja em ti a plena fragrância da fé e da devoção. E aí você tem a água, você tem a fonte, né, aonde tem ali a água batismal. E aí acontece uma oração, né, para que seja feita a consagração daquela água. Na forma 3 vezes do mergulho e faz a profissão de fé. Tá, Priscila, mas aqui ele fala isso como que é feito... Eu não vi, devo ter passado. Hoje em dia se faz assim, né? Os mergulhos e a profissão de fé. Aqui eu não consegui perceber a forma exata do batismo. Eu fui fazendo outros apontamentos e não da forma. Mas depois a gente volta com isso aí, porque a Priscila vai falar e eu volto para falar depois, tá? Na questão das promessas, que ele fala o seguinte, que o batismo é como se fosse uma promissória, né? Deus te deu a fé, você deve a fé a Jesus Cristo, né? Então ele diz o seguinte: se deres, quando você vai ser batizado, né? Renuncias ao diabo e às suas obras, aí você responde: renuncio. É disso que eu tô falando, que é isso aqui que acontece até hoje. Renuncias ao mundo e às suas concupiscências, e aí você responde: renuncio. Lembra-te da tua palavra e nunca percas de vista as consequências do teu aval. Se deres uma promissória assinada a alguém, estás comprometido a fim de que ele receba o seu dinheiro. Estás amarrado, e se protestares, o credor poderá te coagir. Se recusas, terá que ir ao juiz e serás convencido pelo teu aval. Então, se existe um compromisso, quando você assina uma promissória para você pagar uma dívida, você imagina o batismo, né? Porque no batismo você faz essa promessa. E você promete isso no altar de Deus. E para nós isso faz muito sentido, porque realmente a igreja, o templo,
é um altar, né? Ali se faz. Altar é lugar de sacrifício. E aonde acontece o sacrifício da Santa Missa é um lugar santo, é um lugar sagrado. E é lá que você foi batizado. Então, beijo, Pri. Então, é um lugar sagrado. E você faz isso diante de uma pessoa ordenada, alguém que está ali ordenado a te batizar. Ele está. É um anjo. Ele fala, ele chama aqui que os homens que anunciam a Cristo também são como anjos, né? Como foi João Batista. E isso é muito importante. Pensa que onde recebes os sacramentos celestes, se o corpo de Cristo está aqui, também estão os anjos estabelecidos aqui. Olha só. É muito importante o batismo. O batismo não é só para você vestir a melhor roupa, ou porque você vai ser madrinha ou padrinho daquela criança, né? Se você foi batizado como adulto, presta bem atenção no que aconteceu com você, porque ali era um lugar santo. É um lugar santo onde você foi batizado, onde seu filho foi batizado, né? Então, no ponto 7 desse primeiro livro, ele vai explicar por que ele chama o sacerdote de anjo, por causa de, por exemplo, em Mateus fala-se isso de João Batista. Eis que envio o meu anjo diante de tua face, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E o profeta Malaquias, os lábios do sacerdote guardam a ciência e exigem a lei de sua própria boca, pois ele é o anjo de Deus onipotente. Então, o sacerdócio, ele é muito importante, não é pelo mérito do padre, é pela sua ordenação, é o papel que ele exerce dentro, né, da estrutura da igreja na sucessão apostólica, tá? Deixa eu voltar aqui e ver mais o que está acontecendo. A sacralidade do altar, os ministros são como anjos. E olha só, o sacramento tem aquilo que é visível. O que é visível? A água, o sacerdote, a fonte. Aí você tem a confissão, você tem ali o confessionário, você tem as suas próprias palavras, aí tem o matrimônio, tem a Eucaristia, tem coisas que são visíveis, né? O pão e tudo mais. Mas eles estão apontando para o que acontece, sim, vai ficar gravado. O que acontece no mundo espiritual, entendeu? Sim, Vitor, exatamente. Santo Ambrósio vai insistir num ponto de que o que acontece é regenerador. É isso que eu ia falar agora. Coincide que o batismo é exatamente o que traz o perdão dos pecados. É o que traz a limpeza total dos seus pecados, né? Por isso que antigamente, né, tinha um costume, até que o Padre Paulo fala que é um costume bem errado, de se deixar o batismo para a vida adulta, para que se acontecesse, né, um pecado mortal, fosse totalmente lavado pelo batismo. E hoje a gente não faz mais isso, né? Nem pode, é um pecado. Os pais, né, que demoram a batizar os filhos estão aí cometendo pecado mortal. Ele vai dizer o seguinte: viste aquelas coisas que pudestes ver com os olhos do teu corpo e com os olhares humanos. Não viste aquilo que se realizou, mas o que se vê. São muito maiores aquelas coisas que não se veem dos que a se veem. Por causa disso. Porque o sacramento, ele faz acontecer o que é espiritualmente ligado àquele sacramento. Então, o batismo está ligado à entrada no reino de Deus. Te tira do mundo das trevas, sabe? Do reino das trevas, do reino de Satanás para o reino de Deus. E isso acontece no batismo. Quando a água do batismo toca a sua testa, né? Quando o sacerdote diz aquelas palavras, o sacramento é isso, né? É a matéria, a forma, né? Tem toda uma coisa que é necessária para que o sacramento aconteça. Esse é o ponto 10, tá bom? E realmente ele vai insistir aqui mais pra frente, porque o livro do batismo, né? A parte do batismo tem vários livros. E eu tô falando só do livro 1, dos pequenos apontamentos que eu fiz. E ele vai dizer o seguinte: os sacramentos cristãos são muito mais importantes do que os sacramentos judeus. Por quê? Os sacramentos dos judeus eram apenas figura do que aconteceria no sacramento cristão. E aí tem várias figuras do batismo, né? Você tem Naamã se lavando
nas águas do Rio Jordão para ser curado. Você tem a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, né? Você tem também o dilúvio, a arca, e todas essas figuras ele vai explicar aqui. Deixa eu ver mais qual apontamento que eu fiz aqui. Ah, tá. O batismo é feito com água purificada, água consagrada. No ponto 18, ele vai dizer o seguinte: Cristo desceu às águas e desceu também o Espírito Santo. Por que Cristo desce primeiro e depois o Espírito Santo, se na forma do batismo é primeiro o Espírito Santo que deve consagrar a água, que deve purificar a água? Porque Jesus não tinha, né, necessidade de ser purificado do pecado. Ele purifica a criatura, a água, para que depois os sacerdotes também possam purificar. De fato, primeiro entra o sacerdote, que faz o exorcismo sobre a criatura, que é a água. Depois faz a invocação e a prece para que a fonte fique santificada. E aí esteja a presença da Trindade eterna, certo? Cristo desce a água, vem o Espírito Santo e depois o Pai fala. E aí nós temos no batismo a presença da Trindade. E eu acredito que esse ponto da Trindade fica muito batido aqui na patrística, porque era uma disputa teológica, né? Tinha essa heresia que negava ou a divindade do Filho, ou a divindade do Espírito, ou a natureza humana de Jesus Cristo. Então, sempre a patrística, né, as pessoas, né, os santos padres acabam batendo aí nessa tecla da Trindade. Deixa eu ver qual outro ponto que eu anotei aqui. As figuras do batismo, né? Eu já falei aqui as figuras do batismo. E é muito interessante, ele vai falar o seguinte, que Jesus não veio em forma de humano como o Espírito Santo vem como em forma de pomba. Né? Ele vai dizer que é diferente, que tem alguns hereges que tentam fazer do corpo de Jesus a mesma analogia que a Sagrada Escritura, né, fala da forma de pomba do Espírito Santo. Não, Jesus tinha realmente um corpo humano. E aí ele fecha o primeiro livro falando o seguinte, que quando os hebreus estavam no deserto e eles passam pelo batismo do Mar Vermelho, vem com ele também a nuvem, que era a nuvem do Espírito Santo, e também a nuvem de fogo, né? A coluna de fogo, a nuvem do Espírito Santo também. E aí ele fala que esse é o batismo, é água e Espírito. Então não é só o que você vê, é o que você não vê também, né? Então por isso é importante não negar o batismo às crianças, e o batismo é de fato regenerador, essa questão da regeneração pelo batismo. Se vocês quiserem, a gente pode pesquisar outras coisas, né? Eu posso deixar também algum link, me procura no privado se você tem dúvidas sobre isso, tá? Mas lá no livro 2, eu já vou ler para vocês. Lá no livro 2, no ponto 1, diz o seguinte: o batismo não é esse dilúvio onde todos os pecados são desfeitos e onde somente são ressuscitados o Espírito e a graça do justo? Tá vendo? Ele essa é a grande, né, essa é a grande fé da igreja, de que o batismo regenera o ser humano. E, gente, olha, esse foi o ponto que me trouxe para a Igreja Católica, né? Quem conhece o meu testemunho já me ouviu falar isso, de que eu estava pesquisando sobre batismo e Santa Ceia no livro do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples, e lá falava da regeneração pelo batismo, porque Lewis fala o seguinte, que Deus ama a matéria e usa a matéria para nos dar vida no batismo e para nos dar Cristo no pão e no vinho. E foi exatamente isso que me levou para a Santa Igreja, porque essa materialidade dos sacramentos só se encontra de fato e de verdade, só é aceita e ensinada pela Santa Igreja Católica. Aqui terminou o livro 1 e o livro 2 fica para outro dia, gente, porque eu ainda vou fazer minhas marcações e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixe seu comentário, entendeu?
compartilha essa live com alguém, já se inscreve no canal do YouTube também, deixa seu comentário lá, deixa seu like e a gente se vê na próxima live. Um abraço a todos, muito obrigada por participarem. Tchau, tchau.